Daqui para a capital paulista, a Ana Paula Rodrigues vai falar de uma polêmica, uma obra que já se fala há bastante tempo, mas com o temporal da última sexta-feira volta com mais força, que é justamente a construção de novos piscinões aqui em São Paulo. Bom dia, Ana, tudo bem? Tudo bem, gente. Bom dia aqui a todo Bom dia. mundo. São dois assuntos recorrentes, né? A gente fala bastante aqui de obras e também muito de obras que encontram entraves na justiça. E é sobre isso que a gente vai falar também. Senão é um negócio que a gente tem há muitos anos em São Paulo, que não evita alagamentos, mas costuma diminuir a proporção deles, porque retém ali, numa piscina, a quantidade de água da chuva. E aí, com tudo que aconteceu em São Paulo desde a sexta-feira passada, a Prefeitura retomou a discussão sobre a construção de um piscinão na Vila Madalena, na zona oeste da cidade. Algo que voltou aqui ao radar da Prefeitura e ao radar da imprensa também, depois da morte do artista plástico Rodolfo Tamanini, de 73 anos. Ele ficou preso em casa, a casa foi invadida pela água na sexta-feira, lá no Beco do Batman, e ele acabou, infelizmente, morrendo afogado. Naquele dia, inclusive, São Paulo recebeu o terceiro maior volume de água da chuva em mais de 60 anos. Foi uma chuva fora do normal mesmo. Agora, o Beco do Batman sempre fica daquele jeito, né? A gente pode jogar aqui na internet, a gente vai procurar, a gente vai achar diversos momentos na história em que aquela região virou um rio com carros sendo arrastados e tudo mais. É um ponto turístico, é bastante visitado, tem casas, tem bares, então potencialmente tem muita gente que pode ser atingida. E esse piscinão, a previsão é de que ele seja construído na Praça General Oliveira Álvares, que fica entre as ruas João Moura e Simpatia. Fica a 700 metros do Beco do Batman, um pouco para cima, né? Então reteria a água que não desceria com tanto volume para o Beco do Batman. Agora preste atenção nesse calendário. O projeto é de 2002. A obra foi licitada em 2010 e desde então, até o ano passado, estava travada pela justiça. Os moradores entraram, né, um grupo de moradores entrou na justiça contra esse projeto porque eles eram contra o uso de duas praças para a construção desse piscinão. O prefeito Ricardo Nunes falou sobre esse assunto poucas horas depois dessa chuvarada da sexta-feira e ontem tocou nessa questão também. Ele participou da cerimônia de posse do novo presidente do Tribunal de Contas do município e falou que a retomada da construção desse piscinão e de um outro em outra região importante da cidade estão aí na agenda da prefeitura, mas também tem a questão da liberação da justiça que precisa vir. Precisam, lógico, com aquele fato, inclusive, que a gente viu ali do caso do Beco do Batman, porque ali tem muita contribuição, é uma coisa muito difícil de solucionar. Lógico, com 120 milímetros, né, aí você vai ter dificuldade de qualquer tipo de obra que você fizer, precisa ter essa transparência. Mas você pode minimizar e para as chuvas que são mais normais aqui na cidade, com 40 e até 80 milímetros, a gente poder ter uma resposta para aquela região. Essa do Beco do Batman é uma que realmente já tinha o projeto parado, como por exemplo do Rio Verde. O piscinão do Rio Verde está parado no Tribunal de Contas do município. Falei com o futuro presidente, o Dicey, demonstrei a importância. Então, e é isso. E aí, numa outra fala muito forte também, o prefeito fala quem vai se responsabilizar por isso, né, com essas obras paralisadas pela justiça. Sobre o caso da Vila Madalena, no ano passado, a prefeitura conseguiu a liberação, derrubou a liminar que impedia o andamento dessa obra. E aí a gente questionou, então tá bom, como é que vai construir, qual que é o calendário? E não tem calendário, não tem previsão, né? Mas o que a prefeitura disse é que eles estão atualizando o projeto do piscinão da Vila Madalena, porque no ano passado fizeram consultas públicas e aí estão acrescentando as sugestões da população a esse documento, a esse projeto, para que a licitação possa ser levada adiante. O outro piscinão que é citado pelo prefeito fica no Rio Verde, em Itaquera, o córrego Rio Verde, né? Que, aliás, transbordou nessa semana, transbordou na terça-feira, quando muita chuva atingiu a Zona Leste e ele acabou transbordando de novo, né? Então, esse daí ainda está travado na justiça e depende de uma liberação do Tribunal de Contas para poder ser liberado e a licitação ser tocada. Olha só, a gente tem feito comentários aqui sobre a justiça e eu não quero parecer perseguição ou cisma minha, mas é realmente lamentável esse distanciamento que vive hoje o Poder Judiciário das ruas da cidade.
Desde 2010, a Ana dizia pra gente, o piscinão da Vila Madalena, desde 2010 tá na justiça por uma decisão. Ora, gente morrendo nos alagamentos. Puxa vida, será que não tem um juiz, um magistrado que olhe para isso e fala, peraí, aqui tem uma emergência. Será que não tem um procedimento na justiça para alertar os processos que são mais urgentes? Eu fico surpreso como... Agora, para interromper a obra na Avenida Sena Madureira e transformar 4 pistas em 2, eles são rápidos, né? Aí é uma beleza. Aí, para prejudicar a população de novo, é uma beleza, né? A gente está agora com a fala do prefeito exatamente sobre isso, sobre essa questão aí dos piscinões, porque isso que você está dizendo é de fato a verdade, né? A prefeitura, eu também não vou falar que está agindo com a maior celeridade do mundo, porque esse projeto já poderia ter sido acelerado, né, Sabino? Essa liminar foi derrubada em setembro, né? Então, tem aí uma questão também que poderia ter sido levada mais a sério. Mas, de qualquer maneira, a maior parte do tempo, o projeto foi paralisado na justiça. E ali foi deixado encostado. Vamos ouvir aqui essa segunda fala do prefeito sobre o assunto. Tenho falado com o Tribunal de Justiça, tenho falado com o Ministério Público, de que todos nós estamos com o mesmo objetivo. A gente precisa ter celeridade. Eu preciso, por exemplo, começar as obras do piscinão do Rio Verde, lá em Itaquera. A gente tem essa situação do Beco do Batman. Vocês há de convir comigo que uma licitação feita em 2010, assinado o contrato, entra com uma ação, suspende. A gente conseguiu só derrubar isso no ano passado. E aí acontece todos esses problemas, fica uma pergunta, uma grande interrogação. Quem vai ser responsabilizado pela morte do senhor de 73 anos, a perda, o prejuízo dos comerciantes, se nós pudéssemos ter tido essa obra realizada lá em 2010? Vai ficar para quem a responsabilização? Para ninguém? Pararam, demoraram e ninguém vai responder por isso? Pois é, tá aí. Ele citando a morte do artista plástico Rodolfo Tomanini, de 73 anos, que por uma ironia do destino, inclusive, tinha uma pintura, né, sobre os alagamentos no Beco do Batman, de tão histórica que é a situação nesse pedaço da Vila Madalena, na zona oeste de São Paulo. Obrigado.